indicação do vice-governador Tiago Pampolha ao cargo de conselheiro do TCE é aprovada por comissões da Assembleia. Fim da escala 6x1 e condições de trabalho são debatidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Semana de Enfermagem tem ações para conscientizar sobre a importância de exames periódicos. Centrais do Trabalhador ajudam a preparar candidatos para entrevistas de emprego. E Rio de Janeiro pode ter programa de incentivo às cidades litorâneas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável à indicação do vice-governador para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os parlamentares também analisaram alterações na lei orgânica do Ministério Público Estadual. As medidas foram aprovadas por unanimidade em reunião extraordinária nesta terça-feira. A primeira proposta analisada foi a mensagem do Poder Executivo com a indicação do vice-governador Tiago Pampolha ao cargo de conselheiro do TCE. Os parlamentares deram parecer pela legalidade por cumprir todos os requisitos constitucionais. O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, destacou a importância das deliberações do Legislativo passarem pela CCJ e lembrou que essa foi uma votação técnica e não sobre o mérito da questão. Nós fizemos a análise, está dentro das normas constitucionais, está dentro da norma legal, porque a vaga é proveniente do Poder Executivo, fruto de uma indicação realizada em 1998, também por uma mensagem do Poder Executivo, e em razão da aposentadoria compulsória, agora há a substituição do conselheiro. Portanto, a mensagem é legal. De acordo com o procurador-geral da Alerj, essa foi a primeira vez na história do Parlamento Fluminense que a CCJ se manifestou sobre a indicação de um conselheiro. Robson Maciel esclareceu que o regimento interno da Assembleia garante a análise preliminar da CCJ sobre o tema, mas que cada mesa diretora tem sua interpretação. Para ele, a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça reforça a transparência do processo. Dá ainda mais segurança jurídica, tanto para o processo de escolha que tramita aqui internamente, como para o candidato que concorre à vaga e certamente tem a expectativa de ocupá-la. Então, passar esse projeto de lei, na verdade essa indicação pela Comissão de Constituição e Justiça, significa afastar qualquer dúvida sobre a legalidade da indicação e, acima de tudo, trazer transparência para todos os requisitos que estão sendo impostos para a ocupação dessa vaga. Os deputados também analisaram as alterações propostas pelo Ministério Público Estadual na lei orgânica da instituição. Algumas contradições no texto foram destacadas pela deputada Célia Jordão e pelo deputado Luiz Paulo, como os artigos que alteram gastos do MP. Segundo Luiz Paulo, é preciso substituir, por exemplo, a palavra estipêndio, que engloba o salário como um todo, por subsídio, que caracteriza a inclusão de benefícios na remuneração. O servidor público não tem estipêndio, ele tem salário, tem subsídio, estipêndio não. Estipêndio é um conceito de quem recebe alguma coisa, mas não tem o famoso vínculo empregatício. Mas, ao mesmo tempo, estipêndio pode ser interpretado como tudo, o subsídio, e também pode ser interpretado como subsídio. Ora, então a gente ficar falando sobre interpretações, porque pode representar dinheiro, o ideal é que se use a palavra correta, que é subsídio em tudo. Segunda questão é que a Constituição prevê que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, não possa advogar somente no local que ele exerceu a função nos últimos 3 anos. No meu entendimento, é uma falha da Constituição, porque se você não pode advogar, você não pode advogar em nenhum tribunal. Para isso, você vai ganhar na sua aposentadoria 1/3 do seu subsídio. Mas a Constituição tem essa previsão e que está na lei orgânica deles no artigo 1º. E essa questão das férias, de contar em dobro, etc.,
Isso é uma vantagem que o conjunto dos funcionários não tem. A matéria foi aprovada pelos deputados que ainda devem apresentar emendas em plenário. Para Amorim, as votações de hoje reforçam a celeridade da CCJ e a objetividade para analisar questões de forma técnica e precisa. A gente tem saído na vanguarda, adotamos medidas inéditas na casa, como, por exemplo, a adoção das nossas próprias jurisprudências, os nossos próprios enunciados, que têm dado ali todo o apoio aos gabinetes para que mostrem como a CCJ tem se posicionado e os projetos possam ser discutidos com base naquilo que a gente já vem decidindo, adequados àquilo que a gente já vem decidindo. Além disso, a gente tem participado, batido recorde de produtividade, com sessões ordinárias, extraordinárias e, sobretudo, no fortalecimento em si da comissão. A Comissão de Constituição e Justiça, pelo regimento da Casa, ela tem a prerrogativa de deliberar sobre todo e qualquer assunto, não só interno na Assembleia e qualquer processo legislativo, mas também sobre qualquer assunto que envolva as instituições que estão elencadas no próprio Estatuto. Após a reunião da CCJ, a indicação do vice-governador Tiago Pampolha para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foi aprovada por unanimidade durante sabatina da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Indicado pelo governador Cláudio Castro para a vaga que é do Poder Executivo, após a aposentadoria do conselheiro José Maurício Nolasco, Pampolha cumpre todos os requisitos constitucionais e apresenta um extenso currículo público, conforme informou o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim. Além disso, segundo o parlamentar, a presença expressiva dos deputados na sabatina e a aprovação por unanimidade de um ex-deputado ao cargo demonstra a força, união e coesão do Poder Legislativo. Sem dúvida nenhuma, o que mais lhe qualifica na trajetória é o fato de ter sido deputado estadual dessa casa por 3 mandatos e, nesse exercício dos mandatos, foi, sem dúvida nenhuma, fiscal do Poder Executivo, cumpriu a missão do parlamento, que é o de controle externo da administração pública e, obviamente, se coloca absolutamente qualificado e perfazendo os requisitos constitucionais para o cargo. Durante a sabatina, Pampolha ressaltou que tem quase 15 anos de trajetória política. Além das experiências em gestão pública como vice-governador e secretário de Esporte, Lazer e Juventude e do Ambiente e Sustentabilidade, o candidato ao TCE destacou seus 3 mandatos como deputado estadual. Na Alerj, ele atuou em comissões importantes da Casa, como a de Constituição e Justiça, a de Orçamento e a de Tributação. A partir da vivência e da dinâmica nas comissões, nos debates para alocação de investimentos, no debate sobre a votação e deliberação e aprovação do orçamento público, tudo isso traz uma contextualização e traz um fortalecimento que, nesse momento, se fez necessário para apresentar diante dos meus ex-colegas e me colocar à disposição de servir a sociedade numa nova missão como conselheiro do Tribunal de Contas, caso o meu nome venha a ser aprovado na Assembleia Legislativa no dia de amanhã. Questionado pelos parlamentares, o vice-governador também informou que, caso eleito, vai seguir atuando de forma isenta e imparcial, com foco em defender o interesse público, e adiantou algumas medidas para melhorar ainda mais a modernização, a participação popular e a transparência do tribunal. Transparência foi uma das minhas obsessões sempre que eu estive à frente de um desafio no Executivo. Sempre que eu estive à frente dos meus mandatos aqui como parlamentar, sempre busquei comunicar de forma amigável para a população, explicitando tudo aquilo que é dever meu explicitar e é direito da população tomar conhecimento. E não será diferente no Tribunal de Contas, caso seja eleito. Os deputados também ressaltaram a importância de aproximar o Tribunal de Contas dos municípios do Estado, especialmente do interior, com um olhar mais humanista e menos punitivo, sendo um órgão que atue de forma cada vez mais orientadora e a serviço da população.
Uma visão que foi compartilhada por Tiago Pampolha. Sobretudo os municípios do interior sofrem muito com essa falta de aproximação e com um olhar que muitas vezes é somente, ou no passado era somente punitivo. E muitas vezes, se você olhar para o interior, você tem prefeitos que sentem essa ausência, ou sentiam agora. Eu falo sempre no passado porque hoje a gente tem o presidente do Tribunal de Contas, é o ex-deputado Márcio Pacheco, hoje presidente do tribunal, e tem feito essa reaproximação, ouvindo os municípios, se colocando o tribunal como um órgão que é de fato consultivo. O nome de Tiago Pampolha ao cargo do Tribunal de Contas agora precisa ser aprovado por maioria simples em votação aberta pelos deputados no plenário. A previsão é que a votação aconteça nesta quarta-feira. Dados apresentados durante a audiência conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e de Trabalho e Renda apontam que as mulheres recebem, em média, 20% a menos do que os homens. A reunião discutiu o fim da escala 6x1 e o mercado de trabalho para as mulheres. Foram muitos os movimentos sociais presentes, ocupando todos os lugares do auditório. Um deles foi o VAT, Vida Além do Trabalho, uma iniciativa social idealizada por Rique Azevedo, atual vereador do Rio de Janeiro. O que surgiu como um desabafo nas redes sociais ganhou força e saiu da internet para ser discutido na Câmara Federal. O movimento Vida Além do Trabalho propõe mudanças na legislação para que os trabalhadores tenham uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que o fim da escala 6x1, que é 6 dias de trabalho e apenas 1 dia de folga, deixa a vida dessas mulheres completamente vulnerabilizadas. São mulheres que perderam todo um processo de crescimento dos seus filhos, são mulheres que muitas vezes precisam faltar ao trabalho porque precisa levar a criança para o hospital ou então para uma reunião escolar. E ela não tem nem um dia para cuidar de si própria. Então a gente está vendo que a escala 6x1 afeta de maneira absurda a vida dessas mulheres. Coordenadora do coletivo Ela por Elas, do Morro da Providência e do Movimento dos Trabalhadores Sem Direitos, Carol Alves relatou que muitos ambulantes sofrem com a falta de políticas públicas voltadas para o trabalho informal e que contam ainda com forte repressão do poder público. Carol diz ainda que, em muitos casos, há mulheres, mães solo, que trabalham os 7 dias da semana, sem descanso, para levar o sustento para casa com medo da violência. Através do coletivo e do movimento, foram organizadas diversas ações para ajudar essas mulheres. Vem nas ruas fazendo um trabalho de cuidado com a saúde das trabalhadoras ambulantes, que é o que o poder público não faz, que o Estado não faz. A gente leva uma tenda de apoio a essas trabalhadoras, onde a gente faz distribuição de kits higiênicos com absorvente, onde a gente leva um banheiro químico para as trabalhadoras ambulantes ter acesso a banheiro e água potável. Carol destaca a importância desse diálogo nas comissões de defesa dos direitos da mulher e de trabalho e renda no parlamento, para dar visibilidade à causa e ampliar o apoio ao movimento que luta pelo fim da escala de trabalho 6x1. Essa audiência hoje é muito importante para que a gente consiga encaminhar as nossas dificuldades, as violências sofridas nas ruas, sem acesso de políticas públicas. O porquê as trabalhadoras ambulantes estão na rua, girando a economia do país e não pode ter acesso a políticas públicas nessa cidade. Durante a audiência, um depoimento chamou a atenção de todos. Uma mãe foi demitida por faltar ao trabalho para levar o filho ao hospital. Não foi o único, e muitas mães alegaram já terem vivido o mesmo problema. Essa demanda já tinha sido abordada pela deputada Renata Souza e pela deputada Dani Balbi, presidente da Comissão de Trabalho e Renda, que elaboraram um projeto de lei que determina o abono de faltas justificadas, como aconteceu com essa mãe. Esse projeto que pretende abonar essas faltas também faz com que essa mulher justifique a sua ausência. Então, nenhuma mulher pode ser mandada embora do trabalho porque levou seu filho para a escola ou que teve que levar para o hospital. Isso é um absurdo, isso é um escândalo, isso é de uma desumanização e uma insensibilidade enorme. Então, esse projeto abona essas faltas. Um outro projeto que a gente entrou aqui é sobre o SEI
o selo Empresa Amiga do Cuidado, que é exatamente reconhecer as empresas que abonam essas faltas e empresas que reconhecem o trabalho dessa mulher, que é muitas vezes extenuante, mas que essa empresa se compromete com essa mulher quando ela precisa, por exemplo, levar o seu filho ao hospital. A deputada Renata Souza reforçou o debate sobre esse tema e outras pautas relacionadas à causa também serão discutidas, como o mercado de trabalho para mulheres com mais de 50 anos e mães atípicas, que precisam abrir mão do trabalho para se dedicar exclusivamente aos cuidados com o lar. A audiência que vai tratar das mulheres 50 a mais pretende também resgatar a dignidade dessas mulheres que muitas vezes ainda estão no mercado de trabalho, mas não são absorvidas da maneira necessária porque têm mais de 50 anos. Agora, com relação à audiência pública que faremos sobre mães atípicas, é justamente entendendo essa mulher que muitas vezes precisou de largar o trabalho, largar a escola, né, largar um processo de profissionalização para cuidar do seu filho, que muitas vezes é autista ou tem algum outro TDAH, enfim, toda uma situação que ainda coloca sobre o peso nas costas dessas mulheres de cuidar não só das crianças atípicas, mas também de idosos. Para encerrar as comemorações da Semana da Enfermagem, a Alerj realizou palestras e aferição de pressão arterial e glicemia para orientar os funcionários e visitantes sobre a importância de exames periódicos. 20 de maio é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Essa data foi escolhida em homenagem a Ana Nery, pioneira da enfermagem no Brasil. Fabiana Guimarães é a diretora da área na Alerj. É formada há 23 anos e há 2 décadas atua com gestão pública. A forma preventiva, como eu já falei, é a maneira mais interessante de a gente estar resolvendo problemas graves, né? Nós começamos no dia 12, com a ação da vacinação da influenza, como você mesmo disse, e vamos encerrar hoje com a glicemia, a pressão. Exames simples, como os que foram realizados no saguão da Alerj, podem revelar doenças como hipertensão e diabetes rapidamente. É uma forma preventiva em si. Você diminui, como eu te disse, leitos em hospitais ocupados, conscientização. Você indo ao nutricionista, você vai comer melhor. Você medindo a sua glicemia, você vai saber as suas taxas, como que estão, verificando a sua pressão. Então, é o cuidado. A enfermagem é cuidado. Na semana passada, a Alerj iniciou a campanha de vacinação contra a influenza para funcionários e visitantes, que será estendida até o fim do mês. Até a última sexta-feira, foram aplicadas 800 doses da vacina, onde é esperado 1.500 até o fim do mês. Para isso, vai ser ampliada a vacinação em gabinetes e também nos departamentos. A vacinação é uma forma preventiva, né? Tendo consciência que a gente vacinando, a gente está evitando doenças, diminuindo assim, índice que estão altos de doenças aí, diminuindo ocupação de leitos em hospitais. Então, eu acho importante as pessoas terem essa consciência de estar vacinando e prevenindo doenças. No período da tarde foram apresentadas 2 palestras aos funcionários da Alerj. Para cuidar do outro, é preciso estar bem. Por isso, o primeiro tema foi sobre saúde mental no ambiente de trabalho. O assunto foi abordado pelo médico psiquiatra Dr. Renan Torres, diretor do Departamento Médico da Alerj. Ele fez um alerta sobre os sintomas que podem ser manifestados no dia a dia de profissionais e que podem levar a diagnósticos de depressão, ansiedade e burnout. Um suor excessivo, uma irritabilidade excessiva, coisa que não vinha acontecendo até então. Um pico hipertensivo, uma crise realmente de ansiedade, leva a tudo isso. Às vezes uma dormência em braço. Volto a dizer, como a gente estava fazendo a semana hoje da enfermagem, eu tentei especificar mais voltados a eles, mas qualquer um pode sentir. É um esgotamento, como eu disse aqui na palestra, é um esgotamento totalmente profissional, oriundo de questões emocionais, físicas, que incapacita realmente qualquer profissional de realizar o seu respectivo trabalho. A hiperconectividade e o excesso de estímulos provocados pelas telas também impactam a saúde mental e foram debatidos na palestra apresentada pelo professor de Tecnologia da Informação, Washington Ferreira. De acordo com pesquisas, cada pessoa fica em média 5 horas e 19 minutos conectada ao celular por dia.
Buscar o equilíbrio entre as interações virtuais e presenciais se tornou essencial para evitar o esgotamento mental. O que você faz quando acorda? Você pega direto do celular? Quando você acorda, você está num estado, na onda alfa, tranquilo, está bem. Quando você pega o celular, você está estimulando nível de cortisol no seu organismo. E isso vai ter uma coisa muito propensa a que você possa ter uma dependência tecnológica, ansiedade e estímulos gigantescos. E o seu corpo vai necessitar de uma coisa chamada dopamina barata, que são os estímulos. São as notificações, as chamadas. O que eu dou como conselho? Olhe para você. Como é que você está hoje? Você está fazendo atividades simples, como atividades manuais, até mesmo o uso do celular, mas de forma proveitosa, através dos estudos, através dos cursos, através de uma boa palestra, de um bom audiobook. Use a tecnologia ao seu favor. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. Quem está com dúvidas de como se preparar para uma entrevista de emprego pode contar com a ajuda das 7 centrais do trabalhador espalhadas pela cidade. Funcionários das centrais estão disponíveis para ajudar os candidatos a montar o currículo, reunir os documentos necessários para uma vaga e dar dicas de como se apresentar numa entrevista de emprego, inclusive sugestões de vestuário e de como se comportar. Os 7 postos da Central do Trabalhador funcionam no centro, em Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca, sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Para ter acesso ao novo serviço, é preciso agendar por meio do formulário que está no link da bio do Instagram, @trabalho.rio. Especialistas nacionais e internacionais vão estar reunidos no próximo domingo na 5ª edição do Encontro dos Transistas, no Hotel e Suítes Recreio Shopping, na Zona Oeste. A programação é voltada principalmente à formação e valorização da profissão de transista, reconhecida desde 2009 pelo Ministério do Trabalho e que movimenta o mercado de mais de 35 bilhões de reais por ano. Desde a primeira edição, o evento já formou mais de 2.000 alunos aptos para ingressar no mercado de penteados e tranças em cabelos crespos ou cacheados. E vai ter Bauer Run de novo em Petrópolis, integrando a programação da tradicional Bauern Fest, a 2ª edição da corrida de rua, que reuniu mais de 700 corredores em 2024, já está com inscrições abertas. A prova deste ano vai ter um percurso aumentado em 7 quilômetros e postos de hidratação instalados pelas ruas do centro histórico. O kit atleta inclui uma camiseta, mochila, copo reutilizável e medalha com desenho do Palácio de Cristal. No Instagram abaixo você encontra mais informações. O plenário começou a discutir hoje o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento e Incentivo às Cidades Litorâneas do Estado. Veja como foram as votações na matéria de Rafael Dias. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares iniciaram as discussões analisando 2 mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo para a LERJ. A primeira delas cria na estrutura organizacional do governo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar. A CEDIPAF vai ficar responsável pelo fortalecimento de políticas públicas para a geração de emprego e renda para os produtores do campo, além de promover o desenvolvimento sustentável das regiões mais afastadas da capital. A segunda mensagem discutida propõe que governadores que tenham exercido o cargo em caráter permanente passem a ter garantido por mais 4 anos após o término do seu mandato o direito à manutenção da segurança institucional. Segundo o texto, o direito ao benefício só deve ser encerrado caso o ex-governador passe a residir fora do estado do Rio. A mensagem também prevê uma possível prorrogação do serviço de segurança por igual período mediante requerimento. A medida busca garantir a segurança dos ex-governadores que, em função das atribuições do cargo, acabam tendo grande exposição pessoal. Ainda segundo o texto, essa medida já vem sendo adotada nos estados da Bahia, São Paulo, Acre e no Distrito Federal, que já aplica essa normativa para ex-presidentes da República. Ao todo, as 2 mensagens receberam 44 emendas e vão retornar à pauta na sessão de quarta-feira.
Também foi discutido durante a sessão um projeto apresentado pelo deputado delegado Carlos Augusto, que determina que as concessionárias estaduais que operam serviços públicos nas rodovias do estado sejam obrigadas a fornecer para as viaturas das Forças de Segurança Pública do estado tags eletrônicas de liberação automática nos pedágios aqui do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, por mais que essas viaturas possuam a gratuidade nesses pedágios, elas ficam obrigadas ali a pegar as filas por não terem essa tag de liberação automática. Essa norma vai valer aí para as viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, para as viaturas do DEGASE, Corpo de Bombeiros e também para as ambulâncias. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. E pode ser criado no estado o Programa de Desenvolvimento e Incentivo às Cidades Litorâneas do estado, com o objetivo de integrar tecnologias inovadoras ao desenvolvimento urbano sustentável, assim como melhorar a qualidade de vida da população e o fortalecimento da economia do mar. O texto determina a realização de monitoramento ambiental e gestão sustentável com tecnologias que fiscalizem a qualidade do ar, da água e do solo, além do manejo adequado de resíduos sólidos. Também fica estabelecida a realização de estudos para a criação de zonas de desenvolvimento econômico destinadas à instalação de empresas e startups que atuem nos setores de tecnologia e inovação ligados à economia do mar. A proposta da deputada Célia Jordão foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. Os deputados também votaram um projeto que estabelece o novo Código Estadual de Direito dos Animais. Os deputados Luiz Paulo e Carlos Mink são os autores da proposta e ressaltam que o documento servirá para guiar a formulação e execução de políticas públicas relacionadas à proteção dos animais. O projeto destaca que os animais devem ser tratados como seres vivos, dotados de valor e de dignidade própria. Normas para a preservação de animais silvestres, alojamento adequado de animais domésticos, transporte de animais e abusos e maus-tratos estão estabelecidos no novo Código. Uma audiência pública será realizada no dia 23 de junho para discutir as 24 emendas que o projeto recebeu durante a sessão. A gente foi ver em outros estados, em outros países, cada vez isso avança mais. Os animais são seres dotados de direito, não é um bichinho de pelúcia que você joga fora. Então, pune abandono, pune maus tratos, determina condições para iluminação, temperatura, hidratação, inclusive nos pet shops, né? Várias questões. E até incorpora o RG animal, um registro que nem as pessoas têm. Para isso você perde ele, tem como identificar. Saúde, você vai acompanhando. E a audiência pública é importante. E a gente pôs várias emendas para dar margem às pessoas darem sugestões e elas serem incorporadas como subemendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.